A madrugada caiu sobre o fronte oriental como um presságio antigo, um silêncio pesado que parecia engolir até mesmo o som distante das locomotivas soviéticas atravessando a neve. No quartel-general alemão, porém, não havia silêncio menos apenas o respirar tenso de oficiais que já não acreditavam no que suas próprias cartas geográficas revelavam. Moscou permanecia ali, intacta, inalcançável, como um monólito coberto de gelo que zombava do exército que avançara como uma tempestade meses antes. Era 1941, mas a noite que envolvia a Europa parecia ter séculos. O vento atravessava as frestas das janelas, trazendo consigo um frio que nenhum fogareiro conseguia conter. E foi nesse clima de aço e abandono que Hitler, sentado diante de uma mesa que mais parecia um altar morto, olhou para o mapa estendido e viu, pela primeira vez, não uma capital a ser conquistada menos, mas uma barreira que não cederia. Ele não disse nada, apenas respirou. Mas para quem estava ao seu redor, aquilo foi o suficiente para perceber que algo tinha quebrado silenciosamente. O fronte inteiro tremia. A Wehrmacht, acostumada a marchar como se fosse feita de engrenagens perfeitas, agora tropeçava em estradas congeladas, que engoliam homens e máquinas sem piedade. Tanques que no verão brilhavam de força agora eram esculturas frias enterradas até a cintura na neve russa. Soldados que no início da campanha sorriam para fotógrafos com confiança agora carregavam olhares vazios, como se Moscou estivesse escondida atrás de uma cortina viva que os observava. A cidade, sempre envolta em névoa, parecia respirar. Não havia como negar essa sensação. As ruas báceas iluminadas apenas por postes fracos e círculos de fumaça que nunca dispersavam. Tornavam-se um labirinto, onde rumores ganhavam forma. Diziam que Stalin caminhava à noite nos corredores do Kremlin, ouvindo cada explosão ao longe, como se fossem batidas do próprio destino. Diziam também que Moscou se tornara uma fortaleza invisível, protegida por algo além do aço, algo além do exército, protegida pelo medo, pela raiva, pela memória das invasões passadas, pela certeza de que ali não haveria rendição. E enquanto isso, no interior dos bunkers alemães, um peso estranho caía sobre os oficiais que relatavam as últimas notícias. Ataques soviéticos surgiam de lugares impossíveis, como se o próprio inverno tivesse se aliado ao Exército Vermelho. Florestas cobertas de gelo escondiam divisões inteiras que emergiam no momento exato para quebrar o avanço nazista, como ondas surgindo da escuridão. Hitler observava cada relato com um olhar fixo, mas não havia mais a centelha de arrogância que marcara o início da operação. Ao invés disso, havia uma sombra, uma percepção crescente. Não era apenas o frio ou a distância, não era apenas o atraso no abastecimento, era Moscou. Moscou estava resistindo a ele, algo que sua mente, tão acostumada à obediência do destino, não estava preparada para compreender. E naquela madrugada, menos enquanto o vento assoava as paredes do quartel-general, menos a verdade começou a surgir, silenciosa como neve que cai sem anunciar a tempestade que a seguirá. A notícia chegou como um corte abrupto. As linhas ao norte haviam cedido mais rápido do que os comandantes esperavam. E ao sul, as divisões alemãs estavam tão exaustas que já não conseguiam distinguir sonho de vigília. Hitler ergueu a cabeça lentamente, como se cada músculo fosse feito de pedra. Seus generais observavam, esperando ordens que pareciam não vir mais de um homem, mas de alguém que lutava contra um pensamento proibido. Do lado de fora, o frio aumentava com uma fúria quase consciente. Soldados relatavam que seus uniformes rangiam como metal quando tentavam se mover. O gelo tomava as armas, os veículos, os corpos. Era como se a própria natureza tivesse decidido que Moscou não cairia sob domínio estrangeiro. A Operação Barbarossa, que nascera como uma marcha implacável, agora parecia um animal ferido, tentando atravessar um pântano negro. Nos vilarejos abandonados, soldados alemães encontravam apenas silêncio e janelas congeladas. Cada porta arrombada revelava lareiras apagadas e mesas vazias, como se todos os habitantes tivessem desaparecido no mesmo instante, carregando consigo qualquer vestígio de calor humano. A Rússia parecia observar, esperar, testar. O céu, sempre cinzento,
Não oferecia qualquer conforto, menos apenas a sensação de que o sol havia morrido semanas atrás. Hitler, sentado diante de seus mapas, tentava encontrar racionalidade onde só restava caos. Ele apontava para rotas que já não existiam, para estradas que haviam sido engolidas pela neve, para cidades que haviam sido evacuadas, mas que ainda resistiam como fortalezas improvisadas. A cada nova tentativa de reorganizar suas ofensivas, surgia outra notícia de perda, de recuo, de homens enterrados vivos em trincheiras congeladas. Moscou permanecia ali, intocada no centro de tudo, como um coração distante que continuava a pulsar. E quanto mais impossível parecia Alcântara, mais pesada se tornava a atmosfera no quartel-general. Era como se todos percebessem aquilo que ninguém ousava dizer em voz alta, menos que a cidade estava além do alcance da máquina de guerra alemã. Mas não era apenas estratégica. A percepção que crescia era psicológica, era quase espiritual. Cada soldado que lutava naquela frente carregava, em algum lugar do olhar, o mesmo pensamento que agora corroía Hitler por dentro. Talvez Moscou fosse mais do que um alvo militar. Talvez fosse um aviso. Um limite. E quando a notícia final daquela madrugada chegou, menos a de que a contraofensiva soviética começara, menos o silêncio tomou a sala como uma sentença. Não havia mais dúvida. O que estava por vir seria diferente de tudo que a Alemanha havia enfrentado desde o início da guerra. Hitler fechou os olhos por um instante. E naquele momento, mesmo sem palavras, os homens ao seu redor entenderam. Moscou não era apenas uma cidade a ser tomada. Era o ponto onde o destino mudava de direção. A escuridão se aprofundava quando soaram as primeiras notícias da artilharia soviética, avançando como uma tempestade viva. O Che, o tremia. Os rádios estalavam como se estivessem sendo rasgados por mãos invisíveis. E dentro daquele bunker, a voz de um jovem oficial, rouca e trêmula, anunciou o que nenhum deles estava preparado para ouvir. Divisões inteiras do Exército Vermelho surgiam de lugares onde, segundo os cálculos alemães, não havia mais vida. Hitler se inclinou para a frente, os dedos rígidos sobre a madeira da mesa. Ele conhecia números, conhecia estratégias, conhecia mecanismos de guerra, mas naquele momento, o que chegava do outro lado do fronte não podia ser reduzido a cálculos. Era algo que parecia emergir das profundezas da própria Rússia, menos como se a terra, o gelo e o vento tivessem despertado ao mesmo tempo. Soldados relatavam que viam figuras caminhando pela neve sem pressa, como sombras que nada temiam. Os alemães, exaustos e meio cegos pelo frio, tinham a impressão de que estavam enfrentando não homens, mas espectros. Os passos soviéticos ecoavam na noite como se fossem multiplicados por 1000. E aquilo, menos aquela marcha que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum, anunciava que a ofensiva alemã finalmente encontrara o momento em que o tempo se partia. Hitler respirava fundo, mas sua mente parecia vagar por uma névoa densa, presa entre o orgulho e o terror silencioso de compreender que suas semanas de avanço haviam se transformado em um muro invisível. Ele havia subestimado tudo: o inverno, a resistência, a vastidão, o espírito russo menos, mas nada disso se comparava ao que agora crescia dentro dele. A certeza de que Moscou jamais cairia. Do lado de fora, a guerra ganhava sons que pareciam pertencer a outro mundo. A artilharia soviética rugia em intervalos irregulares, como um animal que gritava de dentro de uma floresta escura. As explosões iluminavam a noite com lampejos breves e distorcidos, revelando árvores retorcidas e soldados curvados contra o vento. Cada borrão de luz parecia uma memória distante de um verão que já não importava. Nos vilarejos reconquistados pelos soviéticos, havia rastros de luta tão intensos que era impossível distinguir onde terminava a guerra e onde começava a desolação humana. Caças destruídas, portas partidas, marcas profundas de pneus congelados no chão endurecido. E em meio a tudo isso, bandeiras vermelhas sendo erguidas novamente, movendo-se com dificuldade no vento gelado. Hitler ouvia relatos fragmentados, enquanto analisava o mapa com um olhar que já não buscava vitória, mas explicação. O cerco psicológico que Moscou exercia era absoluto. Cada quilômetro que separava o exército alemão da capital parecia multiplicar o peso da derrota iminente. Naquele instante, sem que ninguém ousasse pronunciar,
Uma verdade ecoou. Não era mais a Alemanha tentando tomar Moscou. Era Moscou que silenciosamente estava consumindo a Alemanha. A noite avançava sem misericórdia quando a sala de comando mergulhou em uma tensão inexplicável. O frio parecia ter mãos, agarrando-se às paredes, aos uniformes, ao fôlego dos homens. O rádio transmitia vozes distantes, cortadas por interferências que soavam como lamentos. E Hitler, imóvel diante do mapa, parecia ouvir algo que não vinha dos aparelhos, mas do próprio silêncio entre as transmissões. Era como se Moscou estivesse falando, não com palavras, mas com presença. O front relatava que os soldados soviéticos se moviam com uma precisão inquietante, guiados por uma convicção quase sobrenatural. Havia uma força invisível ali, uma mistura de desespero, fé e memória coletiva, menos que transformava cada esquina, cada ruína, cada metro de neve em terreno sagrado. As tropas alemãs, tão acostumadas a avançar, agora lutavam apenas para manter o chão sob os pés. Hitler cerrava o maxilar. Ele queria acreditar que era apenas um revés momentâneo, que sua estratégia se recuperaria com o amanhecer. Mas o amanhecer não vinha. O céu permanecia preso a uma escuridão que parecia não reconhecer o ciclo natural do tempo. Era como se o inverno tivesse decidido permanecer para sempre, congelando qualquer esperança alemã. Enquanto isso, nas estradas congeladas, caminhões carregados de soldados tentavam avançar, mas derrapavam e tombavam como brinquedos abandonados. Cada veículo perdido era mais do que um número, era um fragmento da máquina de guerra se desfazendo, pé por pé, a sob o olhar impassível da Rússia. Nos bosques próximos a Moscou, a fumaça das batalhas se misturava ao vapor que saía da respiração dos soldados. O ar estava tão frio que até os sons chegavam quebrados, como se fossem feitos de gelo. Os alemães ouviam gritos ao longe e não conseguiam distinguir se eram inimigos avançando ou companheiros retrocedendo. Era um caos silencioso, uma confusão em câmera lenta, uma guerra que parecia travada dentro de um sonho ruim, do qual ninguém acordava. Hitler escutava cada nova perda com uma expressão que seus generais nunca tinham visto antes. Era algo entre incredulidade e reconhecimento. Ele havia acreditado que Moscou cairia como caíra Varsóvia, Paris, Belgrado. Mas Moscou não era apenas uma cidade, era uma identidade, uma muralha antiga, uma lembrança viva de que nem todo poder pode ser dobrado pela força. E então, quando o último relatório daquela noite chegou, o que anunciava que a contraofensiva soviética não apenas avançava, mas esmagava menos a verdade, finalmente encontrou forma. Hitler encostou as duas mãos na mesa e permaneceu ali, curvado, respirando devagar. A percepção não explodiu como uma revelação. Veio como um sussurro. Moscou não seria tomada por ele. Nunca. E naquele instante, a derrota futura da Alemanha, menos ainda distante, ainda inimaginável, menos começou silenciosamente ali. O amanhecer finalmente chegou. Mas era um amanhecer cinzento, fraco, sem cor nem promessa. O vento carregava neve fina, como poeira de ossos. No quartel-general, os generais aguardavam a reação de Hitler, mas o silêncio dele dizia mais do que qualquer explosão de raiva. Era o silêncio de alguém que viu o próprio destino mudar diante dos olhos. Enquanto ele permanecia parado diante do mapa, notícias vindas de todos os setores do front confirmavam o inevitável. A contraofensiva soviética avançava como um rio libertado após meses represado. Divisões alemãs que antes marchavam com confiança agora recuavam desordenadas, empurradas pelo frio, pelo medo, pela exaustão e pela força esmagadora de um exército que lutava não apenas pela capital, mas pela própria existência. A cidade de Moscou, ao longe, parecia observar. As torres, cobertas de gelo erguem-se como bírrias silenciosas. Cada sino imóvel, cada rua vazia, cada sombra na neve parecia carregar a mesma mensagem. Não passarão. Era uma declaração que nenhum documento precisava registrar. Estava nas paredes, no chão, no ar. Hitler tocou o mapa com os dedos trêmulos. Não era trêmulo de frio, era trêmulo de reconhecimento. Ele havia construído um império baseado na ideia de que o mundo poderia ser moldado segundo sua vontade. Mas ali, naquela madrugada, diante daquele mapa,
Ele descobriu o limite dessa crença. Não era Moscou que falhara em cair, era ele que falhara em entendê-la. A Rússia era vastidão, sim. Era inverno, sim, mas era algo mais, algo que nenhum general estrangeiro havia conseguido quebrar em 1000 anos. Era uma resistência que nascia das entranhas da terra, das memórias dos ancestrais, da brutalidade das invasões passadas. Era a certeza coletiva de que Moscou era mais do que território. Era destino. Os relatórios continuavam chegando. Unidades alemãs desaparecidas na neve, tropas soviéticas empurrando de volta trechos inteiros da linha de frente. Cidades retomadas. A ofensiva alemã, antes comparada a uma fúria divina, agora parecia uma chama fraca, sendo apagada pelo vento. E foi então que, pela primeira vez, desde o início da campanha, Hitler se afastou do mapa. Apenas um passo, mas aquele passo carregava o peso de séculos. Os generais não disseram nada. Ene ou Saram. A sala inteira parecia segurar o ar, como se testemunhasse um momento proibido, o instante em que um homem percebe de forma absoluta que perdeu contra algo maior do que ele. Do lado de fora, a neve continuava caindo, cobrindo as pegadas, apagando rastros, reconstruindo o mundo em silêncio. Esse foi o dia em que Hitler percebeu, não por estratégia, mas por instinto, que jamais tomaria Moscou. Não importava quantos tanques enviasse, quantos homens sacrificasse, quantas ordens gritasse ao vento. Moscou resistiria. Moscou sobreviveria. Moscou seria lembrada. E enquanto o inverno fechava seu punho sobre o fronte, a história mudava para sempre. Silenciosa, inevitável, eterna.